Olá, bom dia, boa tarde, boa noite. Não sei que horas que você está assistindo essa aula. Meu nome é Ciro Perim, vou me apresentar. Sou gestor de negócios da ForBlue e vou estar com vocês em algumas horas aí falando sobre a PNL, o que é PNL, o que é a programação neurolinguística e como ela pode ajudar no seu dia a dia, seja no trabalho, seja na sua empresa, seja até com seus familiares, ok? Eu dividi o curso em 3 aulas, são 3 pequenas aulas. O conteúdo de PNL é bem extenso, tá? Então eu fiz um compilado, não dá para dizer que você vai sair daqui um entendedor de PNL, mas vai dar para pegar muitos gatilhos, muitas coisas que a PNL traz que dá para você usar no seu dia a dia, ok? Qualquer dúvida também, eu vou deixar meu e-mail aí no final para vocês poderem entrar em contato comigo, tirar qualquer dúvida, ok? Então vamos lá. Primeiro, a aula 1, eu separei ela em 3 principais pontos da PNL. Primeiro, o que é a PNL, o conceito de PNL. Segundo, princípios e pressupostos da PNL. E VACOG, eu já vou explicar o que é o VACOG também, que é algo bem importante na PNL. E no finalzinho aí, a gente vai falar um pouquinho de sinais perceptivos, tá? Isso é bem legal também, é um ponto muito importante, uma das técnicas do PNL, ok? Então, falando do que é programação neurolinguística, se você for pesquisar no Google, você vai achar vários conceitos do que é PNL. Eu gosto primeiro de dividir essas 3 palavras, né? Na verdade, a neurolinguística divide em 2 e a programação em uma. A programação, ela significa o quê? Estruturação do cérebro, nossas ações, nosso comportamento. Então, como que a gente é programado, tá? Então, toda a nossa programação cerebral, ela vai estar aqui, como a gente age, etc. O neuro, ele já vai envolver toda a parte de neurologia, como a gente percebe as coisas e a gente sente as coisas. Ao contrário não é o coração, né? Vem tudo do nosso cérebro, o coração ele bate mais forte de acordo com as nossas sensações e sentimentos. E linguística, o que nós falamos, pensamos, nosso diálogo interno, o que a gente conversa com a gente mesmo, né? A gente está sempre pensando, né? As pessoas até brincam que o que os monges budistas tentam fazer é ficar naquele estado de meditação sem pensar em nada. Mas isso é eu vou falar quase impossível, né? Não sei, vai que alguém já conseguiu, mas isso é muito importante e todos esses pensamentos, essa linguagem que a gente tem, ela interfere em toda a nossa fisiologia também, tá? Porque afeta o nosso sistema nervoso e vai afetar o nosso dia a dia, a nossa forma de pensar e tudo mais. E aí, falando agora do conceito de PNL. Qual é o conceito de PNL? Eu vou ler esse conceito que eu gosto muito. Foi um professor que eu tive, inclusive, na PNL, e ele fala o seguinte: é o estudo de como a linguagem, verbal ou não verbal, ou seja, o que a gente expressa ou o que a gente pensa, afeta nosso sistema nervoso. A PNL estuda também como as pessoas se intercomunicam e propõe ferramentas que facilitem as relações humanas. Basicamente é isso. Então, a PNL é o estudo da linguagem, seja o que a gente fala ou o que a gente sente, ou seja, é um estudo muito interno que vai facilitar também nas intercomunicações, no nosso cotidiano, nas nossas conversas com o nosso cliente, ou com o nosso parceiro, com colaboradores, seja com quem vocês forem ter qualquer tipo de relacionamento. E, resumindo o resumo da ópera, programação neurolinguística é o estudo da excelência humana. Show de bola? Vamos lá. Também você pode ir pausando, pode ir voltando, fique à vontade aí. Pode colocar em 2.0, se eu falar muito devagar, fique sempre à vontade. E na PNL a gente usa princípios que são muito importantes para a PNL, tá? Primeiro, você aprende através dos seus erros. Erros, entre aspas, porque muitas vezes a gente se culpa dos nossos erros, mas eles são muito aprendizados. E aí eu gosto muito dessa frase, que ela fala o quê? O sucesso apenas confirma o que você já sabe. Então você aprende através do erro. Quando você erra, você aprende. O sucesso, ele vai confirmar o que você já sabia. Então quando alguma coisa dá certo, você já sabia que aquilo ia acontecer, certo? Então o seu cérebro ele trabalha muito dessa forma. Você é o que acredita ser. Então, eu vejo muitas pessoas falando, eu sou muito ansioso, eu sou muito nervoso, eu sou muito impulsivo. Pô, se você fala todos os dias que você é ansioso, que você é nervoso, que você é impossível, não impossível, né? Impossível também, você vai acabar sendo. Então, começa, até uma dica já da PNL, começa a trocar o eu sou por eu estou.
eu estou ansioso, eu estou sentindo ansiedade. Isso parece um pouquinho bobeira, tá? Mas quando você coloca isso no dia a dia, você vai perceber que é uma mudança enorme, né? A gente fala muito de crenças também, no próprio dia a dia, no business, né? Muitas pessoas falam de crenças limitantes, o Alex e o Renan adoram falar isso também, crenças limitantes, crenças que te colocam para baixo. Então pare de acreditar nisso, coloca como situações, você está convivendo com aqueles momentos, tá? Os outros só fazem com você o que você permite que façam. Isso eu acho muito legal, porque tem pessoas que são muito esponja, né? O que é aquela pessoa esponja? É a pessoa que tudo que falam com você, você absorve. Sejam coisas boas, sejam coisas ruins, e a gente é mais acostumado a trazer as coisas ruins e guardar. Então é aquele familiar que fala uma coisa com você que você não gosta, e aquilo pesa para você. Então, se você permitir que isso aconteça, você vai ficar absorvendo. Então tenta filtrar. Filtra as coisas que você recebe durante o dia e use o que você tem controle. Você tem controle sobre você não tem controle sobre as outras pessoas. Então, o que é seu, o que é da sua alçada, digamos assim, faça por onde. Pega o dia a dia que você tem, as dificuldades que você tem no dia a dia e absorve o que é importante para você. O que não for, joga de lado. O nosso cérebro, ele já é uma arma fantástica. A gente vai falar um pouquinho sobre isso também, de como ele vai colocar na sua frente e algumas percepções que só são importantes para você. Uma pessoa que está do seu lado, andando no mesmo caminho, na mesma estrada, ela vai ter uma percepção daquele caminho totalmente diferente da sua. Tá? Felicidade e competências são atributos de sua inteira responsabilidade. Começam e terminam dentro de você. Cara, isso aqui para mim é fantástico. A gente tem que parar de colocar a nossa felicidade nas costas do outro. A nossa felicidade, a gente ser feliz, a gente ser competente, só depende de nós. Só depende de nós. Você só é feliz se você lutar pela sua felicidade. Outra pessoa não é capaz de te fazer feliz. Gente, peraí, então o Ciro está falando para mim que meu filho não me deixa feliz? Claro que deixa. Eu estou te falando que a sua felicidade depende de você. Se você não é feliz, você também não é capaz de ajudar outra pessoa a ser feliz, tá? O cérebro aprende por repetição e velocidade. Vocês já viram aquelas questões mecânicas, né? Uma pessoa que embaralha um baralho, tá lá fazendo, tá mexendo, a primeira vez que vai mexer no baralho, tem aquela confusão mecânica. Com o tempo, com repetição, o nosso cérebro passa essa informação, a gente já aprende a fazer aquilo muito mais fácil e com mais competência. E ele é muito rápido, tá? O cérebro, ele absorve as informações muito rápido. Então, quanto mais você repete uma coisa, mais fácil é você aprender, tá? E aí, quais são os pressupostos da PNL? O que é a base da PNL? O que leva a PNL como um todo? O significado da comunicação é o resultado do que ela produz. Pô, legal, eu já vi essa frase de outras formas. Que formas que a gente já viu? A comunicação não é o que você fala, é o que o outro ouve. E é exatamente, isso faz muito sentido. O que você... Para mim, não existe comunicação certa ou errada. Como a pessoa vai receber a comunicação. Então, isso é muito importante. Qual é o resultado que a minha comunicação vai levar? Se eu for nervoso com alguém, o que eu vou levar para essa pessoa? O que ela vai receber? Se eu for calmo, o que vai acontecer? Pega um bebezinho. O bebezinho é um excelente exemplo. Você vai lá, você pode falar um monte de baboseira, fazendo cuticute. Se o seu tom de voz foi esse, o bebê vai rir. Você pode falar as palavras mais lindas, gritando, e o bebê vai chorar. Por quê? Porque a gente vai falar sobre isso. Comunicação, o conteúdo da comunicação não é o que mais importa. E a gente vai falar muito sobre isso também, tá? Não há fracassos na comunicação, apenas resultados, foi o que eu acabei de falar. Todo comportamento possui na origem uma intenção positiva. Guardem isso aqui. Isso aqui é muito importante. Lembra quando a gente olhava para os nossos pais e os pais falavam: meu filho, você combinou comigo que ia chegar aqui 10 horas da noite e olha, 1h da manhã, que absurdo. E o pai briga, a mãe briga, e quando a gente vai ver, a gente não aceita aquilo do pai. Mas qual era a intenção positiva do pai? Era que você voltasse com segurança, que você tivesse compromisso, disciplina. Então, todo
todo comportamento possui na origem uma intenção positiva. A gente pode não entender a intenção positiva daquela pessoa naquele momento, mas se você parar para analisar e ver por que ela teve aquela intenção, você começa a entender que realmente tinha um ponto positivo naquilo que ela estava falando. Okay? E aí, memória, isso aqui é muito legal. A memória e a imaginação, elas utilizam os mesmos circuitos neurológicos e produzem potencialmente o mesmo poder de impacto. Vocês já pararam para pensar que quando a gente vai falar de memória, quando a gente vai lembrar de alguma coisa, a gente costuma olhar para cima, tá? É o normal. Então vocês vão ver muitos técnicos em PNL, masters em PNL, quando vai falar para uma pessoa imaginar, fala para ela também olhar para cima. Por quê? Porque você vai associar a mesma coisa, a sua mesma caixinha lá da memória e vai conseguir, se você olhar para cima e pensar onde você quer estar, você vai conseguir ativar esse sentimento, você vai sentir realmente aquele momento e vai buscar mais alcançá-lo, tá? Isso é bem legal, isso é bem legal da PNL, o fato de você imaginar onde você quer estar, qual é o ponto que você quer chegar lá na frente, tá? E o princípio da ecologia, que é o último pressuposto da PNL que eu escolhi para apresentar hoje, tá? Mente e corpo possuem um só sistema, eles interagem e se influenciam. Já viu aquele... Ah, não, é só pensar que tá quente, é só pensar que tá quente. Você tá lá num balde de gelo, é só pensar que tá quente, é só pensar que tá quente. Pô, necessariamente você vai sentir que tá quente? Não. Mas, cara, alivia. Não tô falando aqui que... Não sou daqueles que acham que você tem que ter uma mente muito treinada para você conseguir fazer isso, e tem pessoas que conseguem, tá? Mas faz aquele teste, começa a pensar numa... Vou fazer um teste agora com vocês, tá? Rápido. Fecha o olho e pensa num momento bem difícil da sua vida. Aquele momento mais difícil que você passou na sua vida, tenta se colocar naquele momento, lembra como é que foi, lembra os sentimentos que você teve, como é que era o ambiente, se era escuro, se era claro, quem eram as pessoas que estavam com você, se você estava sozinho. Pensa bastante nesse momento, o momento mais difícil que você teve na sua vida. Pensa um pouquinho. E agora voltando. Como é que você se sente? Não dá um sentimento, não digo nenhuma dor, mas um sentimento estranho, aquela ansiedade, um sentimento de você ficar mais cabisbaixo? Então, pensa sempre nisso. Se a nossa mente tem o poder de fazer isso, condiciona ela para pensar em momentos mais felizes, né? Porque você vai conseguir se motivar para as dificuldades. E aí quando você pensa um momento mais alegre que você teve, sei lá, o nascimento de um filho, o casamento, a aprovação no vestibular, sua empresa dando lucro, vai pensando, você vê como é que você se sente melhor. Mas o sentimento de tristeza, ele muitas vezes é mais difícil de você suprir ele, de você ultrapassar ele. Então pensa sempre mais positivamente, tá? Não é pra você ser aquele cara alegre todo o tempo, acho que ninguém consegue, mas tenta sempre controlar isso muito bem na sua cabeça, tá? Isso é muito importante. E aí, a gente vai falar sobre comunicação. Qual é o impacto da nossa comunicação com as pessoas? Esse estudo aqui, várias universidades já fizeram, Harvard, Cambridge, várias universidades fizeram sobre isso, e eu acho fantástico. O que o nosso receptor, o que a pessoa que está do outro lado capta da gente, tá? Então leva isso muito para o cliente de vocês. Já ouviu aquele ditado? Pô, mas eu falei, já aconteceu muito isso comigo, né? Eu sou da área comercial há muitos anos, e aí, pô, você tem um colaborador, ou eu mesmo, pô, fui lá, tentei, não consegui de jeito nenhum vender para o cliente, aí vem outro colaborador, fala as mesmas coisas que eu e fecha. E aí você... Mas caramba, eu falei a mesma coisa que você. Mas não é o que você fala, é como você fala. Então tem 3 pontos que são principais de alerta. E o menor deles é a sua comunicação. O que você falou, o seu conteúdo, 7% apenas é captado numa comunicação. Aí, Ciro, então você está falando que eu posso falar blá, 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 blá. Não é isso. Estou te falando que o mais importante vem em gestos e fisionomia. E aí você pode colocar gesto, fisionomia e postura. Esse ponto é o principal para você ter uma assertividade na comunicação. Já viram aquelas pessoas que dão palestras? Geralmente se portam muito bem, sabem colocar no palco. E isso chama muito mais atenção para o que ele está falando.
Se ele ficar lá, cabisbaixo, com tom de voz baixo, falando assim, você fica desinteressado. Então, coloca sempre isso na sua cabeça. Primeiro, gesto, fisionomia, postura. Depois, tom de voz. Se é alto, baixo, tem que ser um tom normal, tá? Você não pode nem gritar muito, nem falar muito baixo. Claro que depende pro público que você está falando, tá? Comunicação falada, o seu conteúdo, ele não é tão o mais importante assim, tá? Mas é importante, claro. Então tem um conteúdo também bem interessante para cativar mais ainda a pessoa. E aí, quase aí chegando no final, a gente vai falar do VACOG. Sirius, mas que negócio estranho que é VACOG. E aí, para a gente falar isso, as próximas aulas vão ser mais práticas, tá? Essa aula é mais conceitual. Quando a gente vai falar de VACOG, o que é importante vocês entenderem? Cada pessoa é diferente. Na PNL a gente fala de mapa, cada pessoa tem um mapa dela. Eu vejo o mundo diferente do seu. E para explicar isso, é muito simples. Eu tenho uma realidade, que é o que eu estou vendo, o que eu estou ouvindo, o que eu estou sentindo. Isso entra num filtro que é o VACOG. O VACOG nada mais é do que os pontos visuais que eu estou vendo, os sons que eu estou ouvindo, a parte auditiva, a parte sinestésica de contato, olfativa de cheiro e gustativa de gosto. Eu recebo essas informações dos meus sentidos, isso vem para minha cabeça. Na minha cabeça, gente, isso aqui tudo é imperceptível, tá? Você não percebe que você faz isso. Isso já é seu. E aí vem alguns filtros da sua vida. Omissões, generalizações, distorções, metaprogramas, valores, crenças, memórias. Tudo isso vai rodar aqui rápido para você gerar um estado fisiológico. Um sentimento que você vai vir. Então você tem essa percepção e aquilo vai te gerar uma sensação. Tá? Então por isso que vocês já viram, várias pessoas falam, mas 2 irmãos na mesma casa, com o mesmo pai e mãe, educados do mesmo jeito, são completamente diferentes. Por quê? Porque a percepção do mundo deles é diferente. Você pode estar andando num parque com qualquer pessoa, com um amigo seu, e ele vai se interessar por uma árvore, enquanto que você está se interessando pelas pessoas que estão no lugar. Então, o nosso cérebro, ele condiciona a gente porque ele já conhece a gente. Afinal, a gente é o nosso cérebro. Então, o cérebro, ele condiciona a gente ao que interessa. O que não interessa, ele ignora. Tá? Isso é genial do nosso cérebro. E aí, a gente vai falar agora, rapidamente, de percepção. Quais são as nossas percepções que a gente tem no dia a dia, ok? Os pontos principais das nossas percepções. Isso aqui é um tema bem profundo da PNL, tá? Que ele envolve IAQ, que a gente fala, que é informação de alta qualidade, e LM, que é alucinação, que a LM é leitura de mente, tá? Isso aqui é no nosso dia a dia. Até deveria estar ao contrário, deveria estar LM primeiro e depois IAQ. Eu vou explicar o LM primeiro. É quando você alucina. Por exemplo, Sirius está preocupado, possivelmente com medo. Você sabe se eu estou com medo? Você não sabe. Você não sabe se a pessoa está com medo ou não. Você está vendo o quê? Você está vendo a feição dela. Então, quando você faz isso, quando você fala que a pessoa está sentindo algo, a gente fala que é como se você estivesse alucinando. Porque você não sabe se a pessoa está tendo esse pensamento. Então, você está tentando ler a mente dela. E na PNL, é muito importante você trocar toda alucinação, toda leitura de mente por IAQ, por informação de qualidade. Eu posso simplesmente falar, olha, o Sirius está com as pupilas dilatadas e lábios trêmulos. Isso quer dizer que ele está com medo? Não sei, pode ser que sim, pode ser que ele esteja com frio, pode ser que ele esteja de várias formas. Sirius, mas por que você está falando isso? Porque isso é muito importante na leitura do seu cliente. Tá? Para de ficar alucinando e achar que ele está tendo uma percepção que muitas vezes não está. Então é muito importante você usar isso também no seu dia a dia. Tá? E aí, quando você calibra, é quando você está vendo a pessoa na sua frente e você está vendo quais são as reações dela com tudo que você fala. Isso é genial. O que ela está... quando eu falei isso, qual foi a reação dela? Ela ficou feliz? Ela ficou triste? Ela ficou interessada? Ela ficou desinteressada? Ela cruzou os braços? Ela coçou o nariz? Mexeu no cabelo? Olhou para o celular? Olhou para a hora? Isso tudo é muito importante, gente. Eu arrisco dizer que dos pontos mais importantes na PNL
quando você vai tratar você com alguém, é a calibração. É entender o que você está falando e como a pessoa está te percebendo. Então, olha, o olho é muito importante. Olha para a pessoa, olha as reações que ela está tendo, certo? E a gente tem aqui nosso querido... Caraca, como é que eu esqueci o nome dele? Parabéns. Que vergonha. O grande Mr. Bean. Mr. Bean, ele era é um grande ator. E quem repara o Mr. Bean, geralmente, né, os filmes do Mr. Bean, eles são mudos, né? Geralmente, né? Ou tem aqueles sons muito poucos. E ele é toda feição. Ele é um cara de múltiplas faces, literalmente, tá? E aí eu coloquei aqui alguns sinais universais. De raiva, de nojo, de medo, de tristeza, de surpresa, de alegria. Então, é muito importante a gente ter esses gatilhos. E aí uma série que eu quero indicar para vocês, que é muito boa para aprender, não digo aprender, mas começar a se alertar bastante, é Lie to Me. Talvez no português, eu não sei como é que é traduzido no dublado, né? Mas minta pra mim, eu não sei. Depois eu vejo lá e coloco ali na observação, no PowerPoint, que eu vou colocar para vocês também na aula. Mas é uma série muito boa que ele é um especialista em mentira. Então ele consegue bastante dar essa ajuda e você entender como é que são os sinais, tá? E aí, a gente vai para um ponto que é um dos que eu mais gosto, que a gente vai deixar para a próxima aula, que é o rapport. O que é o rapport? Então, a gente vai focar muito nisso na próxima aula. Aqui, por exemplo, tem uma técnica de rapport que é o espelhamento, tá? Eu coloquei algumas fotos aqui de espelhamento e vou explicar bastante para vocês o que é o rapport na próxima aula. Espero que vocês estejam gostando. Muito obrigado e até a aula 2.